Assunto que segue repercutindo aqui no DF é sobre a quantidade de pessoas vítimas de choque elétrico, não é isso, Sabrina? Olha, a nossa reportagem conversou com amigos e familiares do rapaz que morreu após receber uma descarga elétrica lá no estádio Mané Garrincha. Vamos ao vivo com a Josiane Ricardo. Josi, parece que esse pessoal tem reclamado de injustiças nesse caso. Oi, Sabrina. Oi, Fred. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral também. Quase uma semana da morte do técnico de luz, o Renato, de 32 anos, a gente segue falando sobre isso. Por quê? Primeiro, para alertar as autoridades e as pessoas, as empresas contratantes de eventos grandes aqui em Brasília, para evitar que isso aconteça com outras pessoas. E segundo, que a gente acompanha aí as responsabilidades, quem vai assumir essa responsabilidade, e também o inquérito que já está aberto na Polícia Civil para apurar todo esse caso. A 5ª Delegacia da Asa Norte já está preparando aí esse processo que vai ter como resultado um laudo para apontar as causas da morte do Renato. Ele teria sofrido uma descarga elétrica no último sábado por volta das 15 horas, ali no meio da tarde, enquanto preparava a montagem ali das luzes desse evento que aconteceria à noite na Arena BRB, ali no estádio Mané Garrincha. O evento, claro, foi cancelado, só que toda essa situação ainda segue à tona, né? Segue forte mesmo após o sepultamento desse técnico. Nós estamos preparando uma reportagem que está sendo editada agora. Nós conversamos com um colega de trabalho do Renato, que presenciou tudo aquilo, inclusive ajudou ali nos primeiros socorros. Conversamos com a viúva, a esposa desse técnico, que já estava aí na área há mais ou menos 15 anos, experiente, apesar de novo, 32 anos, e também conversamos com um advogado que representa a família. Todo mundo quer respostas. A gente, com o colega que estava ali naquele momento, que viu todo aquele desespero, ele disse o seguinte, que o estádio ele não tinha brigadistas. O pessoal estava destacado para atender ali o treino da Seleção Brasileira de Futebol, que aconteceria naquele mesmo dia. Então, uma dificuldade que os colegas de trabalho do Renato enfrentaram foi justamente, segundo eles, essa falta de socorro. Os próprios colegas que fizeram os primeiros socorros ali acudiram esse técnico de luz. Os bombeiros foram chegar um tempo depois. Esse é um ponto, é um questionamento. A falta de brigadistas naquele momento. A família do Renato, esposa e, claro, o advogado que também acompanha esse caso, questiona todo mundo envolvido nessa história. A empresa terceirizada que contratou o Renato para fazer esse serviço, a Arena BRB, que promoveu o evento, contratou consequentemente a empresa e, claro, todo mundo que estava ali naquele momento, pessoal, os brigadistas, por que eles não foram? Isso tudo é um questionamento, são questionamentos da defesa, da família do Renato, e a gente, claro, segue acompanhando. O Renato morreu aos 32 anos, ele chegou a ser socorrido ali, os bombeiros fizeram um trabalho de 57 minutos de reanimação, só que isso, claro, a gente vai seguir acompanhando para que, como eu disse no início, não volte a acontecer com outros funcionários, outras pessoas que trabalham com o evento e precisam disso para sobreviver. Era uma festa grande, aconteceria à noite no estádio, já estava tudo pronto, já estava inclusive na fase de teste, na fase final, e esse trabalho funcionava da seguinte forma. Técnicos como o Renato costumavam acampar durante todo o final de semana no local do evento. Então ele saiu de Samambaia, onde morava com a esposa e 2 filhos, e foi para esse evento, e ele voltaria no domingo, por volta das 3 horas da tarde. E, infelizmente, ele teria sofrido uma descarga elétrica na hora que ele mexia ali com aqueles fios. Outro ponto que também chama a atenção é que, de acordo com o homem que estava com o Renato na hora, colega de trabalho, um técnico de som, ele disse que não percebeu nenhuma irregularidade. Todos os fios estavam ok, estava tudo certinho. Já o advogado que representa a família do Renato diz que não, que a empresa, inclusive, não teria disponibilizado equipamentos de proteção individual.
que são chamados EPIs. Eu acabei de conversar com a pessoa que representa essa empresa terceirizada. Ele disse que estão preparando uma nota e eles mandam para a nossa equipe e a gente volta depois com o posicionamento deles. Já a Arena BRB, que estava ali, promove os eventos no estádio, lamentou tudo que aconteceu com o Renato. O inquérito está na 5ª DP, a gente aguarda aí a produção desse laudo para saber o que de fato teria acontecido com esse técnico de luz que morreu aos 32 anos, vítima de uma descarga elétrica agora no último sábado. Eu volto com vocês. Cara, pois é, lembrei inclusive daquele outro técnico, né? Ele que é um brasiliense, acabou morrendo lá em Goiânia, também com um choque elétrico. Pedir mais atenção dos empregadores, né? Mais atenção dos empregadores também. Josi, obrigado pelas informações. Valeu mesmo.